Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre a cultura africana na nossa aula de história, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês de história e colocar na página 72 e vamos acompanhar a leitura. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, que era a mão de obra escrava. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram o Oceano Atlântico nos porões dos navios negreiros, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que os africanos eles iam nos porões escuros, um jogado em cima do outro, que iam juntos deles os negros, mas também os africanos são negros também. E assim, porque assim, os portugueses queriam que os indígenas dessem conta desse trabalho da mão de obra escrava. Porém, os indígenas não era não que eles não queriam, era porque eles não tinham o costume daquele serviço. Porque os indígenas só faziam caçar, comer, dormir, caçar. O trabalho deles era esse. E os portugueses, eles não estavam dando conta desses trabalhos que os portugueses queriam, que eles dessem contas. Então, os portugueses foram atrás dos africanos para que eles trabalhassem de forma escrava para eles, tá? Os navios negreiros eram navios que traziam os africanos para o Brasil. Eles saíam da África até o Brasil nos porões dos navios negreiros. E chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão. Os escravos ficavam amontoados nos porões dos navios, muitas vezes presos por correntes, sem se alimentar-se bem. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Eles não aguentavam a viagem e acabavam morrendo. Quando chegavam, o tratamento não era diferente. Os escravos ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas. As senzalas eram os locais que os escravos ficavam, tá? São chamados de senzalas. Para que não houvesse conflito entre eles, os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes. Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo. O banzo era uma doença provocada pela saudade da sua terra e do seu povo. Chegavam até morrer por não aguentar a solidão. Os africanos eram tratados como mercadorias pelos portugueses, pois serviam como escravos que aumentavam o lucro da colônia portuguesa. Os escravos acabavam se tornando peça fundamental na qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos. Os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram o interesse de todos. Hoje, a cultura brasileira tem muita herança africana. Observe, nas comidas temos o arroz, o inhame, frutas, especialmente a banana, coco, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta, malagueta e azeite de dendê. Na música também temos os ilus, atabaques, agogós, abés ou chequeres, gongues, guicas e berimbaus e etc, tá? Nas ervas medicinais, os saberes da medicina tradicional africana estão presentes no dia a dia. Os remédios caseiros feitos de ervas e raízes, inclusive hábitos como o de rezar para curar. Vamos passar a página 73. Na dança baiana, maracatu, pernambucano, tambor de mina, maranhense, samba carioca, com gado mineiro, capoeira e etc. Na religião temos afoxes, orixás, xangós, candomblés,
e etc, tá? No vocabulário temos o chequeres, xodó, macumba, tanga, maracutaia e etc, tá? No vocabulário. Aí nós temos uma curiosidade. Quem foi o Zumbi dos Palmares? Seja essa curiosidade. Deixa a tia Paula ler para vocês. O herói dos escravos era lembrado no dia da consciência negra. Um homem que virou o herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse foi o Zumbi dos Palmares, um escravo que defendeu até a morte o direito dos negros no Brasil colonial. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi criada a fim de homenagear o grande Zumbi guerreiro. Zumbi nasceu nos estados de Alagoas no ano de 1655. Dedicou a maior parte da sua vida a uma causa bem nobre, livrar os negros da escravidão. Pensando nisso, ele criou o famoso Quilombo dos Palmares, localizado em Alagoas. Esse quilombo era o local onde todos os escravos fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo de tudo o que precisavam. Na época, o Zumbi chegou a liderar uma população composta por 30 mil habitantes. Ele era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiam invadir o quilombo. Porém, depois de um ataque liderado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, foi capturado e condenado à morte em 20 de novembro de 1995. Atualmente, o Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história. Vamos passar a página e vamos para a atividade. Aí vocês vão fazer a atividade no livro na página 74, 75, tá? E vão fazer no livro de vocês de reforço. Vocês vão pegar o livro de reforço na parte de história lá da 4ª unidade, tá? E vão responder aqui na página 176, só essa, tá? Que é a cultura africana. No livro e no livro de reforço 176, só uma página, tá? Façam, tirem foto e mandem no nosso grupo para a tia Paula poder acompanhar. Combinado? Um beijo e até amanhã. Tchau!